Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 6 de maio de 2025, nosso devocional diário está em Mateus, capítulo de número 22. Jesus continua trazendo aqui as suas parábolas e as suas parábolas estão ali ofendendo os fariseus, os religiosos da época de Jesus, os saduceus. Ele conta uma parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou bodas de seu filho, diz o versículo 2. Ele manda servos a chamar os convidados, mas eles não vão. Então ele vai chamar outros convidados e esses vem agora dando algumas desculpas de que não podem ir. Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, tudo está pronto, vinde as bodas. Porém, não fazendo caso, foram cada um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E outros apoderantes dos servos o trajaram e o mataram, diz o versículo número 6. O rei, ele toma posse dessas notícias, fica encolerizado, manda seus exércitos, destrói aqueles homicidas e incendeia aquela cidade. Então as bodas já estão preparadas, então os convidados não eram dignos. Então eles enviou para buscar outros convidados. Versículo 9 diz: e expôs as saídas dos caminhos, convidai para as bodas a todos os que encontrares. Saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. No momento da festa, o rei vem, diz o versículo número 11, mas vi ali um homem que não estava trajando veste de núpcias. Ele pergunta: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E aquele que estava ali emudeceu. O rei mandou amarrar os pés dele, levaram para fora, lançaram nas trevas exteriores, mas ali haverá pranto e ranger de dente. E termina aqui a parábola dando a moral da história: muitos são chamados, poucos escolhidos. É interessante nós vermos que parece que qualquer um poderia entrar nessa festa, já que aqueles convidados iniciais não eram dignos e fizeram pouco caso de estarem ali, mas não funciona assim. Tem que haver um chamado. O Senhor tem que chamar. Aquele que o Senhor chama de maneira nenhuma é lançado fora. Mas não dá para entrar pela porta de trás, não dá para entrar pela janela, simplesmente pelo chamado do Senhor. E talvez o Senhor esteja te chamando hoje. Você vai rejeitar o chamado dele ou você vai tentar entrar de outra maneira nessa festa. Não há outro caminho a não ser através de Jesus Cristo para entrar por esta porta. Indignados aqueles homens agora, os fariseus, os saduceus, eles vão tentar pegar Jesus em alguma falha, como já vem tentando. Então eles, diz o versículo 15, que eles consultaram entre si como surpreenderiam numa palavra. E eles queriam colocar Jesus ali contra o Império Romano. Vamos lembrar que a época de Jesus é a época em que o Império Romano está dominando aquela região, a região da Palestina, ali de Jerusalém. Eles têm o mundo na palma de suas mãos, podemos dizer assim. E agora, qualquer que se levantasse contra eles, falasse alguma coisa contra César, que era o imperador, ele seria morto, e era isso que eles queriam fazer com que Jesus fizesse. E eles perguntam para Jesus no versículo 17: é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus sabe que eles são hipócritas e estão experimentando, diz o versículo número 18, e ele pede a moeda do tributo. E eles levaram e mostraram para Jesus a moeda. E Jesus faz uma pergunta para eles de volta: de quem é esta efígie e esta inscrição? Eles disseram: de César. Então ele disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, eles tinham sim que pagar os impostos, mas talvez eles não estivessem fazendo, ou com certeza não estavam fazendo aquilo que era devido a Deus. Saindo os fariseus, no mesmo dia, diz o versículo 23, vieram os saduceus, e eles não acreditam que haja ressurreição. É uma briga entre os saduceus e os fariseus, apesar deles fazerem parte do Sinédrio. O Sinédrio era uma reunião dos religiosos daquela época, uma mistura de política e religiosidade que existia ali em Jerusalém, mas eles divergiam em alguns temas doutrinários, em algumas das suas ideias. E uma delas era que não havia ressurreição, segundo os saduceus, mas eles vão fazer uma pergunta para Jesus baseada nisso. Eles disseram, chamam Jesus mestre, eles chamam ele de mestre. É incrível como eles são hipócritas. Versículo 24. Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o sétimo. Por fim de todo, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Veja que eles estão trazendo à tona aqui
uma lei que foi dada por Moisés, chamada lei do levirato, a lei dos irmãos, para ter descendência, aquele que tinha morrido sem ter um filho. A mulher deste que morreu, ela tinha que se casar com o irmão, e o primeiro filho que tivesse seria ali com o nome do seu irmão, do que tinha morrido, e este traria ali a descendência, continuaria a semente do seu irmão ali sobre a face da terra. E aí esses homens chegam até Jesus com aquela lei, mas eles não conhecem, eles não sabem que há ressurreição, eles não acreditam naquilo. E Jesus vai dizer exatamente isso para eles no versículo 29: errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição nem se casam, nem se dados em casamentos, mas serão como os anjos do céu. E sobre a ressurreição, Jesus deixou bem claro para ele. Veja o que Deus declarou. Diz o versículo 32: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Mais uma vez, Jesus deixa aqueles homens ali calados, sem poderem replicar aquilo que ele está dizendo. Mais abaixo nós vamos ver de novo os fariseus chegando, que eles tinham feito emudecer os saduceus. E disseram: os saduceus são bobos, a gente vai conseguir pegar ali alguma coisa, eles devem ter pensado. Então eles se reuniram no mesmo lugar, na mesma hora, e um deles, que era doutor da lei, foi experimentar Jesus. Versículo 36 mostra a pergunta que ele faz: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele talvez queria que Jesus falasse alguma coisa tola, ou alguma coisa, sei lá, a gente não sabe exatamente o que estava na cabeça desses homens, mas o que Jesus responde deixa ele surpreendido: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então esses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus estava dizendo ali era fazendo um resumo magistral de todos os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao amor diretamente a Deus. Não terás outros deuses diante de ti, amarás somente o Senhor teu Deus, só a ele prestarás culto, guardará um dia especial para o Senhor. E os últimos 6 falam do amor ao próximo: não roubarás, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não mentirás, honra pai e mãe. Então Jesus estava resumindo: ama a Deus e ama o teu próximo, que você estará cumprindo a lei. Por fim, os fariseus continuam interrogando Jesus, e versículos 41 a 46 vão trazer algo interessante. Eles vão dizer para ele aqui: que pensais vós do Cristo? De quem és filho? E eles disseram: de Davi. Na verdade, Jesus agora está interrogando a eles. E aí Jesus vai dizer: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi depois lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Aqui terminaram as interrogações daqueles homens. Eles iam tentar outra coisa para tentar matar Jesus agora, porque eles tentaram pegar Jesus, não conseguiram, e Jesus pegou eles pelo pé. Quando eles dizem que Jesus é filho de Davi, Jesus diz para eles: como ele pode ser o filho de Davi se ele chama ao Messias, ou a Jesus, ou a ele mesmo de Senhor? Então Jesus não é o filho de Davi propriamente dito. Ele na verdade é o Senhor de Davi, ele é o Senhor de Moisés, ele é o Senhor de Abraão, ele é o Senhor de Noé, ele é o Senhor de Adão, ele é o Senhor de todos nós. Que nós confiemos nele como nosso Senhor, que nós não erremos como os saduceus erraram ao falar da ressurreição, que nós tenhamos a palavra vívida em nosso coração para respondermos a todos que perguntarem o motivo da nossa esperança, e essa esperança é Cristo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, e a paz do Senhor.